Às vésperas da posse presidencial, o presidente da Venezuela ativou um plano militar. Nicolás Maduro ordenou a mobilização de militares e policiais em todo o país. Ele denuncia planos da oposição para impedir a posse para o terceiro mandato. O órgão de defesa integral da Venezuela é composto pelo Poder Político Popular, a Força Nacional Bolivariana, e a Milícia Nacional e todas as forças policiais. Maduro pediu que os militares garantam a vitória exemplar da paz no país. Ele é acusado pela oposição de fraude. O opositor de Maduro, Edmundo González, prometeu voltar ao país para assumir o cargo. A cerimônia de posse acontece amanhã. E quem chega para fazer uma análise sobre essa crise política na Venezuela é o Igor Lucena, doutor em Economia e Relações Internacionais. Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente vem acompanhando aqui sempre nessa situação na Venezuela. O fato é que é difícil a gente acreditar que a oposição reverta, esse quadro. Boa tarde, Kelly. Feliz 2025. Estar de volta aqui com vocês. Na verdade, o que nós estamos assistindo é uma consolidação de uma ditadura. A partir do que Nicolás Maduro não conseguiu provar que ganhou as eleições, muito pelo contrário, que a oposição liderada por Edmundo González de fato conseguiu mostrar pelas totalidades das cédulas das urnas eleitorais, eles foram expulsos do país, mostrando que nem mesmo a fantasia de eleição eles conseguiram ganhar. E o que a gente assiste agora é um cenário lamentável que em pleno 2025, mais uma ditadura na América Latina fica com força total. E essa ideia que ele coloca, Kelly, de ter um plano militar mostra a paranoia de todo o sistema venezuelano, mostra que ele entende que não tem mais a maioria do apoio popular e utiliza a parte das suas milícias e também do exército, que é, na sua maioria, cooptado pelo governo, para manter o poder à base das armas. Lembrando que uma grande parte da população não aceita os resultados, tal qual a comunidade internacional. O governo brasileiro até agora vem criticando e vem pedindo as atas que nunca serão mostradas, ele mesmo proibiu a divulgação das atas, e outros países da América Latina tiveram relações cortadas, como foi recentemente o Paraguai. Outros criticam abertamente, sejam eles à esquerda ou à direita, como o Uruguai e também o Chile. Então, na prática, Kelly, o que a gente assiste neste momento são prisões arbitrárias de pessoas que ele julga terroristas ou radicais, principalmente agora de outros países, pessoas que podem ter famílias, trabalhadores internacionais, de órgãos de imprensa até mesmo, e que, de uma certa maneira, Maduro tenta reprimir da maneira mais radical e cruel o regime. De fato, eu acho que isso vai ter um certo limite, já que o governo de Donald Trump tem, no governo de Nicolás Maduro, uma das suas principais focos de preocupação na América Latina, porque o governo de Maduro não só é apoiado por países como Irã, China e Rússia, mas tem sim hoje, por exemplo, agentes da Guarda Revolucionária Iraniana na Venezuela, o que é um grande risco para a segurança de toda a região. Igor, já que você citou a questão das prisões, a gente tem alguns detalhes sobre isso, porque realmente depois do anúncio do plano militar, vários opositores foram presos na Venezuela. Pelo menos 20 pessoas foram detidas só nos últimos dias. São ativistas políticos e parentes de Edmundo González Urrutia. Entre os presos está Henrique Marques, que também foi candidato a presidente. Além deles, Nicolás Maduro afirmou que 7 estrangeiros também foram detidos. Entre eles estão um funcionário do FBI, um militar americano e 2 assassinos colombianos. Segundo o presidente da Venezuela, eles seriam mercenários, parte de uma agressão financiada pelo governo dos Estados Unidos. Minha pergunta para você, neste momento, Igor, é em relação à postura justamente do Trump. Olha, com prisão aí de pessoas do FBI, militares americanos, enfim. Como você avalia que o Trump vai administrar essa situação na Venezuela? Quais seriam as posturas do governo Trump?
Olha, Kelly, um dos principais pontos que o governo Trump vai fazer, e o governo de Joe Biden já preparou, é a impossibilidade da Venezuela vender petróleo para os Estados Unidos, que isso já ocorre, ainda ocorre. Você então ainda tem um recurso de petróleo que entra na Venezuela. Empresas americanas serão proibidas totalmente de negociar com empresas venezuelanas. Isso vai dar um impacto muito forte dentro da região. E acho que Trump pode até mesmo avançar com bloqueios marítimos, continentais, impedindo a chegada de suprimentos para a Venezuela, com o objetivo de sufocar o regime. Um outro ponto que pode também ocorrer é uma pressão do governo Trump em governos como o da Colômbia e também do Brasil para que as relações fiquem mais estremecidas. Obviamente, isso não seja suficiente para derrubar o governo. A gente assiste, por exemplo, uma situação muito similar e mais radical na questão de Cuba, que já tem um embargo comercial há bastante tempo. Porém, a Venezuela tem um caráter diferente, né? Tem fronteiras de terra, não é uma ilha, tem muita capacidade de mobilização. E, diferentemente disso, a grande parte da população civil da Venezuela não reconhece mais Maduro como presidente. Então, acho que o governo Trump vai exercer uma pressão máxima com isso e, principalmente, se surgirem novos indícios de armas e terroristas iranianos ou até mesmo russos no território venezuelano, colocando em risco a segurança nacional americana. Então, de fato, Maduro parece que se prepara para um momento que vai ser bastante complicado caso o tempo passe e a gente assista Donald Trump investir radicalmente contra o governo venezuelano. Mas, obviamente, a própria manutenção do regime já é um risco. Nós não sabemos se dentro da Venezuela hoje tem armas radicais, armas de longo alcance da Rússia ou do Irã, e é um risco não só para os Estados Unidos, mas também um risco para o Brasil, principalmente com as tentativas de ataque e até mesmo invasão da Guiana, um parceiro do Brasil e um país fronteiriço com nós. Pois é, e nesta quinta-feira, a oposição voltou às ruas para marchar contra a posse de Maduro. Os protestos foram convocados pelos líderes Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Em uma entrevista recente, Maria Corina disse que Maduro sabe que não tem como continuar no poder a não ser pelo uso da violência. Ela ainda pediu que a população ajude nos protestos contra o presidente. Segundo Maria Corina, Maduro não vai sair do poder sozinho e é preciso fazer com que ele saia com a força do povo. Vale lembrar que antes das eleições, Maria Corina Machado seria candidata da oposição que disputaria as eleições com Maduro, mas foi impedida de concorrer pelo governo. A líder passou a apoiar Edmundo Gonzalez, que alega ter vencido as eleições na votação popular. Ele acusa o presidente de fraude nas atas eleitorais. A gente tem acompanhado esse assunto aqui. O fato é que é uma crise muito grande, não é? E isso resbala regionalmente, obviamente. Muita gente, inclusive, deixa a Venezuela rumo ao Brasil, né? Kelly, a crise está sendo, acho que é o maior problema, a maior crise que a Venezuela já passou, essa crise. O próprio presidente Maduro tinha um apoio popular, agora perde um apoio grande da sociedade. Fica muito claro de que qualquer pessoa que tente desafiá-lo em eleições, não só essa pessoa é retirada, como ao mesmo tempo as fraudes existem. E ele mesmo não imaginava que iria perder nas urnas para Edmundo Gonzalez, uma pessoa com um baixo carisma, uma baixa capacidade, mas a população está tão sem esperanças na Venezuela que queriam tirá-lo de qualquer jeito. E ele não deixou, comandando todas as cortes, sejam do judiciário, sejam as cortes eleitorais. Agora, o que a gente vai assistir, Kelly, é obviamente a posse dele. Ele toma posse no terceiro mandato de uma maneira à força, mas o grande questionamento, e aí eu não acredito, é se ele vai ter capacidade de manter-se no poder. O Brasil, basicamente, não vai dar nenhum tipo de apoio ou legitimidade. O presidente Lula já foi bastante claro e deixou o Itamaraty com esse posicionamento. Países da América Latina não o mais reconhecem, até mesmo antigos aliados à esquerda. Ele tem basicamente o apoio de Cuba, que é uma outra ditadura.
E com o governo de Donald Trump exercendo mais pressão, existe sim a possibilidade desse regime explodir antes dos próximos 4 anos. Mas, de fato, é uma situação que ameaça toda a América Latina e que faz com que gere crises, né? Crises migratórias. Aqui mesmo no Brasil, a gente assiste não só na região do norte do Brasil, mas até mesmo nas capitais nordestinas, em São Paulo, no Rio, dezenas, centenas de venezuelanos e famílias tentando fugir do regime de Maduro e procurar uma vida melhor. Até vários deles já conseguiram se integrar à sociedade brasileira, que é aberta a todos, mas de fato não é o objetivo dessas famílias. Essas famílias querem voltar para o seu país e para suas casas, para os seus entes queridos. Então, Kelly, o que a gente vai assistir agora é um desdobramento muito triste na América Latina de ainda existir esse tipo de ditadura que a gente só via até a década de 70 e 80. Olha, infelizmente, né? Agora tem notícias chegando, gostaria da sua análise também, porque o presidente dos Estados Unidos deve anunciar novas sanções contra a Rússia ainda nesta semana. Apesar de estar a poucos dias de deixar o cargo, Joe Biden pretende reforçar o apoio a Kiev contra Moscou antes de Donald Trump tomar posse. Não foram informados detalhes sobre as possíveis sanções que o governo pode adotar, mas segundo uma fonte do governo norte-americano, Joe Biden também estava preparando cerca de 500 milhões de dólares em uma nova ajuda militar para a Ucrânia. O pacote inclui mísseis de defesa aérea, munições e equipamentos de apoio para caças F-16. Igor. Kelly, Joe Biden tem muito medo de como vai ser o desfecho desse conflito na Ucrânia. Quer deixar no seu legado, na sua administração, que fez o máximo possível. 500 milhões de dólares, a gente pode achar que é um valor muito considerável quando a gente fala em cifras em reais, mas para guerras esse valor é muito insuficiente, principalmente para o governo ucraniano, que tem um consumo de equipamentos, de mísseis, de munições diário e radical em várias frentes de combate. Não que eles não agradeçam Joe Biden por esses recursos, mas eles precisam de bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de dólares para combater a força dos equipamentos russos na fronte de batalha. Agora, talvez novas sanções, principalmente relacionadas aos ativos russos que estão presos nos Estados Unidos e na União Europeia, possam vir a aparecer nos próximos dias. O grande ponto é que, ao entrar no novo governo de Donald Trump, existirá sim, quase que no primeiro semestre desse ano, no início de negociações, o que deve terminar, Kelly, de territórios dos dois lados que estão sendo ocupados, né? A gente viu uma investida ucraniana em parte dos territórios russos, a criação talvez de uma zona desmilitarizada, e não necessariamente o fim do conflito, mas uma possibilidade de um armistício, algo que a gente viu basicamente como foi no final das guerras das Coreias. E esse não é um grande desfecho do interesse de Joe Biden, mas talvez seja o interesse com o desfecho de Vladimir Putin e Donald Trump. O meu ponto de vista é que esse conflito deve se encerrar com Donald Trump, mas não será da melhor maneira que tanto Joe Biden ou os europeus e o próprio presidente Volodymyr Zelensky quer, que seria a retomada total dos territórios pela Rússia. Acho que a Rússia vai levar alguma parte dos territórios, em contrapartida, a possibilidade da União Europeia receber a Ucrânia também vai para a mesa, e a gente vai ver talvez uma nova zona extremamente armada e militar, mas tudo isso vai depender, obviamente, da capacidade de negociação de Trump daqui para frente. Pois é, inclusive o presidente eleito dos Estados Unidos afirmou que os membros da OTAN deveriam aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB. Segundo Donald Trump, os membros da aliança não contribuem o suficiente para justificar o apoio militar dos Estados Unidos à defesa. Durante a campanha eleitoral, o republicano gerou pânico ao ameaçar suspender as garantias de proteção aos países da OTAN contra a Rússia, caso essas nações não aumentem os gastos com defesa. Há 10 anos, os membros da OTAN se comprometeram a dedicar pelo menos 2% do PIB aos gastos militares. Dos 32 integrantes da aliança, 23 mantêm o compromisso. Em resposta à pressão de Donald Trump,
Trump, diplomatas e autoridades da Europa disseram que esse aumento com defesa deve ser inviável aos países. Segundo eles, essa demanda faz parte de uma diplomacia dura que o governo Trump deve adotar. Apesar disso, o secretário-geral da OTAN afirmou que a Europa deve acelerar os gastos para atender aos novos planos de defesa e que 2% não são suficientes em comparação à ameaça representada pela Rússia. De qualquer forma, as críticas à OTAN não são novas, por parte do Trump. Não, Kelly, não são novas, mas é interessante dizer que até mesmo os europeus concordam com parte delas. Antes do primeiro mandato de Donald Trump, muitas das nações da OTAN, apenas 10 gastavam mais de 2% do PIB. Hoje a gente já está falando de mais de 20%. Então, as críticas melhoraram, fizeram com que os europeus se movimentassem e até mesmo os líderes europeus reconhecem que ficaram muito aquém das necessidades militares. Quando a gente olha no mapa, países como Estônia, Letônia, Lituânia já chegam até 4% do PIB. Outros ainda não, A Alemanha, a França estão chegando aí passando de 2%, podem até chegar em 3%, não acho possível chegar em 5%, mas essa pressão de Trump para aumentar os gastos militares tem um sentido de que o peso da defesa do continente europeu seja de fato dividido. Acho muito difícil ele quebrar o compromisso do artigo 5, porque você tem muitos interesses, empresas americanas na Europa, e que a defesa desses países em caso de conflito significa também a defesa dos interesses americanos no continente europeu. Então, acho que isso faz muito parte de um jogo de empurra e pressão para os europeus para eles atingirem os 2%. Acho que Trump quer, na verdade, é que todos os países da OTAN passem dos 2% e daí para frente comecem a gastar gradativamente mais. Mas eu acho que isso já está acontecendo. A Alemanha se comprometeu com isso na sua Zweite Wende, um projeto de reanimação. A França avança também. Então, eu acho que é um posicionamento, uma pressão válida de Donald Trump em um momento que os conflitos geopolíticos vão surgir, nem que sejam ataques militares bélicos, mas a defesa em cibersegurança, em equipamentos e uma tecnologia militar cada vez mais forte para impedir, de fato, o conflito bélico, se torna cada dia mais necessário. Os europeus hoje sabem disso. Exato. Igor, muito obrigada pela análise. Sempre é bom te ouvir. Uma boa tarde. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Boa tarde.